Meus amigos, confesso a vocês que hoje tive um vislumbre bastante desanimador da realidade. Como muitos dos amigos já sabem, eu estou tentando receber do YouTube desde o mês de março e ainda não consegui. Houve um problema e ninguém sabe informar qual é. O YouTube já depositou no meu banco, o banco recusa o recebimento. E aí, um passa a bola para o outro passa a bola para um. Ontem o YouTube depositou novamente e novamente o salário de março foi recusado. Então tive que pegar a estrada e ir a uma cidade mais próxima, aqui onde tenho a conta no banco. E lá, na calçada, debaixo de um sol escaldante, tive um vislumbre bastante desanimador. Talvez muitos não gostem deste vídeo, porque não se trata de uma notícia, e sim de uma reflexão aberta aos amigos. Mas seja como for, o meu compromisso sim é com quem vem acompanhando o canal há muito tempo e sabe que as minhas reflexões, por mais mal articuladas que sejam, tentam passar alguma coisa no final das contas de positivo para os amigos. Então, por mais que esse vislumbre tenha sido desanimador, espero que ao final vocês entendam essa minha fala de agora como um incentivo. Pois bem, estava lá eu e minha esposa, estávamos lá na fila, na calçada, na frente do banco, com bastante gente idosa, pessoas idosas buscando o seu benefício sem cartão, algumas pessoas bastante humildes, pessoas honestas e trabalhadoras, na fila, fora do banco, debaixo de sol escaldante. E à nossa frente, 3 unidades da Guarda Municipal. 3 viaturas van enormes, que ao total concentravam em torno de 15 policiais próximos ao banco. Como se estivessem ali, com suas pistolas semiautomáticas, seus coletes imponentes, suas roupas escuras, para intimidar o pobre e humilde brasileiro. Desde a dona de casa mais humilde até o aposentado sem cartão buscando o seu benefício para levar uma comidinha para casa. Brutamontes, pessoas fortes, bem nutridas, na frente de um banco, para intimidar o povo que ordeiramente, como um manso gado, respeitava as novas regras do jogo em termos de distância de um para o outro. E assim íamos aos pingados entrando no banco para tentar resolvermos os nossos problemas. E o vislumbre desanimador foi esse. Policiais tão fortes, tão bem preparados, tão bem armados, sentindo-se autoridades plenas contra um povo humilhado, enfraquecido e sem rumo. Porque contra bandidos mesmo, parece que os nossos grandes policiais já não têm por que se preocupar. Porque, afinal, esse é um país que, na contramão da moral e da lógica, solta bandidos e intimida cidadãos de bem e cumpridores de seus deveres. É desanimador, porque também, pelo aspecto político, não temos a quem recorrer, porque nosso presidente, por exemplo, não tem poder. Foi confrontado por governadores e recuou. É confrontado desde o primeiro dia por um péssimo Congresso e nada pode fazer. E agora, inclusive, não pode sequer demitir um ministro seu, porque nem na sua casa, a casa executiva, o presidente manda. E aí veio também um grande desânimo. Mas
depois que me acalmei um pouco, depois de voltar para casa, tirar aquela soneca reparadora, porque afinal também já não sou mais um jovem, veio-me um sentimento não de otimismo, mas de compreensão deste momento. Nós nos acostumamos falsamente com a ilusão do mito, da mitologia. O problema da mitologia é que ela é, em primeiro lugar, essencialmente irreal, e nós vivemos no mundo real. E outro problema da mitologia é que ela é essencialmente pagã. Mas acabamos nos acostumando com a falsa ideia de que o nosso presidente era um mito. E como mito, poderia vangloriar-se até mesmo de ser um semideus, porque o seu olhar fulminante acabaria com os inimigos. Nós nos deixamos enganar por essa mentira, e provavelmente até o próprio presidente se deixou seduzir por ela. Mas quando veio um grande e gigantesco problema, para nada nos serviu o engodo da mitologia. O nosso presidente finalmente está se nos aparecendo como é verdadeiramente, e não como tentamos acreditar que fosse. Ele é um homem. Ele é apenas um homem, com vicissitudes e qualidades. E muitas qualidades, como, por exemplo, é um homem de bom coração, bem intencionado, patriota, e vem atravessando décadas na política sem jamais ter se corrompido, ou seja, é um homem honesto, mas não é um super-homem, não é um semideus, não é um mito. Por quê? Porque Bolsonaro, que esteve próximo da morte e só saiu dela por um milagre divino, é exatamente aquele que, longe das maiores probabilidades, é escolhido por Deus para levar um país através de um tempo, para comandar um país por um tempo difícil, através de um tempo difícil. E isso sim tem um sentido de realidade, porque se formos às Escrituras Sagradas, veremos que este é o modo através do qual Deus opera na história. Quando quis criar para si um povo, não escolheu o homem mais belo e mais forte, nem a mulher mais rica e elegante. Escolheu um senhor já de muita idade e pouca força, o nosso pai Abraão, com sua esposa Sara, que era inclusive já estéril de tão velha. Quando quis colocar o seu próprio filho na história, não escolheu uma rainha, como a rainha de Sabá, por exemplo. Escolheu uma menina frágil e humilde no meio de Israel, uma menina. Quando quis derrotar o simbolicamente poderoso Golias, não serviu-se de outro Golias ou de um soldado ainda mais forte ou maior, mas de um menino de 12 anos, um pastorzinho chamado Davi. Pois é. A história nos mostra que quando Deus age, a mitologia desaparece. Deus não precisa de mitos. Deus não precisa de heróis consagrados. Pelo contrário, porque Deus é Deus, Ele escolhe os homens mais simples e humildes, porém justos e honestos. Quem precisa de mito é a esquerda, que está sempre fabricando o seu, como, por exemplo, o mito Lula, o mito Chaves, o mito Maduro, o mito Fidel Castro. Pois é, esses mitos sim é que levam à desgraça ao povo com poder mitológico. Pois é, o meu vislumbre de desânimo desapareceu logo em seguida.
E agora, nesse momento, posso dizer, graças a Deus, que essa história de mito acabou. Bolsonaro não é um mito, é um homem honesto e justo, que levará sim esse país para o outro lado dessa tempestade, porque milagres também existem. Basta ver o que aconteceu em Juiz de Fora. Graças a Deus, Bolsonaro não é mito.